Fala pessoal, muito bem-vindo a mais um episódio do Raiz e Resultado. O que sustenta, o que aparece. Hoje, o episódio mais esperado dessa temporada. Eu tô com um cara que eu vou fazer tanta pergunta, que eu não sei se ele chega na casa dele hoje. Eu acho que não. Nós vamos falar sobre palestra, sobre livro, sobre liderança, sobre psicanálise. A gente vai falar sobre muita coisa. Eu tô aqui com um cara que ele mexe com gente, ele lidera, ele gere há 29 anos. Ou seja, quando o Wesley nem andava, ele já estava gerindo. Hoje ele é o homem forte do RH de uma das maiores empresas do interior de São Paulo. Ele, com as suas palestras, com o seu conhecimento, com o seu livro, leva muita luz, muita esperança a jovens mancebos e pessoas que querem crescer na vida como eu. Eu estou aqui hoje com o meu amigo Neto Mello. Seja bem-vindo, Neto. Prazer, cara. Obrigado pela apresentação. Você foi falando, vai voltando uma história, né, na minha vida. Tem muita história para falar. Eu espero que o pessoal de casa goste. Não, vai gostar. Vai gostar sim, porque, gente, nós estamos há 40 minutos conversando com a câmera desligada. E eu pedi pro Wesley ligar antes que eu tirasse muita dúvida, para que vocês possam, assim como eu, aprender também. Eu só vou pedir uma licencinha, Neto, para eu fazer duas propagandas rápidas antes que eu me esqueça, porque eu sei que você que está aí do outro lado precisa comprar um iPhone novo. De repente uma câmera com maior potencial, mais agilidade para o seu dia a dia e também para poder fazer aquela selfie maravilhosa. Eu peço para você dar um pulinho no Instagram da Cellphone Store. Foi lá que eu comprei o meu iPhone novo, lindo, maravilhoso, que tira as fotos minhas. Eu comprei esse MacBook Neo, que é o principal notebook de entrada hoje da empresa, e ele atende muito bem aos meus trabalhos, no meu dia a dia. Não é um produto caro, mas é um produto que ele funciona muito melhor do que a concorrência. Você poder ter ferramenta te facilita o trabalho, por isso que eu sugiro que você procure a Cellphone Store. E não menos importante, eu quero falar com você que está morando de favor na casa da sogra e não aguenta mais ela reclamar da pizza que você compra. Você que precisa ter a casa própria, mas está ali com o dinheiro contado, juntando a entrada, ou tem aquele FGTS parado que a mulher do presidente está usando, você precisa conhecer a aquisição de terreno e construção via financiamento bancário. Para isso, você vai lá no meu Instagram, luizf.brasil, e quer sair do aluguel, quer ter a casa própria, quer deixar sua esposa escolher os pisos, as cores, etc., você me chama lá. Ah, Luiz, mas eu não tenho toda a entrada. Não tem problema. Se tiver carro, moto, periquito, papagaio, sogra, PlayStation, a gente negocia. Tá bom? Neto, vamos lá. Que eu estou aqui. Sintam inveja de mim. Eu estou aqui com um novo livro do Neto, que é A Liderança Pacificadora. Eu confesso que quando você fala liderança pacificadora, eu vou começar por ele, tá, Neto? Tá. Porque eu tô com um incômodo aqui. Quando a gente fala liderança pacificadora, a gente pensa naquele líder mais paizão, mais low profile, menos rígido, menos rigoroso. E é uma liderança que eu falo, será que funciona? Que funciona, funciona. Porque foi teste de mestrado. Mas de onde surgiu essa liderança pacificadora? Luiz, antes de responder, você foi no ponto crucial e de incômodo, na verdade, né? Você tocou no ponto, eu vou falar, mas antes de começar, eu queria te agradecer muito, cara. Obrigado. É uma honra estar aqui. Eu sou um admirador do seu trabalho, né? Tenho acompanhado os outros podcasts e por isso que é uma honra, é um prazer enorme estar aqui. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. Obrigado. Mas vamos ao ponto. Primeiro, o livro está saindo do forno mesmo. Ele está na Amazon desde novembro do ano passado, legal, mas ele vai ser lançado oficialmente na Bienal de São Paulo esse ano, em setembro. Então vai ter o lançamento oficial, você vai ser convidado. Mas liderança pacificadora, por que ainda é um incômodo para mim? Mas de alguma forma também me impulsionou a falar, então eu vou fazer o mestrado para provar que essa pacificação dá muito resultado. Mas a palavra a pacificadora, eu pensei muito. Cara, eu vou te falar, eu perdi noites de sono. Porque você dá o nome de um livro, tem tanto nome para dar e surgiu tanta coisa, mas esse pacificador ficava na minha cabeça. Eu fui pesquisar se existe isso. No mundo não existe quem fale nem nessa nomenclatura da liderança pacificadora e nem do método, do conceito, que é um conceito novo, a gente vai falar sobre isso.
Mas aí eu pensei assim, eu falei, caramba, eu preciso provar o contrário, porque você tem toda a razão. Se para mim era um incômodo de falar, as pessoas vão pensar que é a liderança humanizada, que não tem nada de errado, mas que é o líder bonzinho, né? Vem sempre com essa palavra que passa a mão na cabeça, o paizão. Eu preciso provar que não e provar que dá muito resultado. E foi aí que eu parti para a tese de mestrado, né, para o mestrado, e a tese foi defendendo a eficácia desse modelo, desse método, desse novo estilo. Como é que surgiu? Você é um pacificador? Eu falo que eu sou pacificador desde o meu primeiro ano de gestão. E você falou 29 anos, né, de trabalhando em liderança. Eu estou completando 30 anos no mundo corporativo. Exatamente 29 anos e 5 meses... 29 anos e 5 meses, eu sou gestor de pessoas, gestor de equipes. A minha carreira começou com 7 meses como estagiário. De estagiário, eu fui para coordenador de produção. Essa gestão. Coordenador de produção. Aí já comecei, né? Eu comecei como estagiário em linhas de produção. 7 meses eu já assumi uma primeira posição de coordenação e nunca mais parei. Então, são muitos anos à frente de pessoas, liderando pessoas, aprendendo muito com as pessoas, muito mais aprendendo do que ensinando, porque na verdade relacionamento, né, gestão, a gente fala sobre vida, a gente não fala sobre profissão, trabalho, são vidas ali se relacionando. Essa sua liderança, porque assim, eu entendo quando você fala que logo que você startou no mundo corporativo você já virou líder, porque coincidentemente, apesar de eu não acreditar em coincidência, eu também com um ano virei líder, inclusive sobre a batuta do Fabiano. Um abraço pro Fabiano. Abraço, Fabiano. Mas sempre foi da minha natureza. Vem aqui fazer do meu jeito que vai funcionar, de aglutinar, de trazer as pessoas, de convencer as pessoas a seguir aquele rumo. O Neto, criança, era assim também? Eu vou te falar uma... Cara, olha aqui, eu tô arrepiando. Você tocou num ponto, Luiz... Liderança, eu sempre falo isso, mas eu não falo muito, porque fica romantizado. E aí as pessoas falam, pacificador, fica muito romantizado, não é levado a sério. Ela começa nos bons valores morais aprendidos na nossa infância, com os nossos pais. E isso dá um bom corte, porque é muito verdadeiro, só que quando a gente fala em desenvolvimento de liderança, as grandes empresas, que eu contratei muitas já, elas não olham dessa forma. Né? Acredite-se que liderança pode ser aprendido, né? ou ensinado um comportamento. Comportamento não se ensina. Comportamento, ele pode se transformar. E é sempre de dentro para fora para que seja sustentável. Por isso que, quando você fala, Neto, mas começou ali, eu entendi o seu ponto, começou a liderança nesse primeiro dia, quando eu tinha 24 anos de idade? Não. Começou lá na infância. Os bons valores morais, uma liderança natural das pessoas se sentirem bem com você desde criança, né? De você atrair as pessoas de alguma forma, parece algo mágico, né? Eu vejo muito isso na minha filha agora, com 2 anos e 7 meses. É meio que natural, né? Cara, é impressionante. E de onde vem isso? A gente não sabe. Tenho minhas desconfianças pelas minhas crenças, mas não dá pra gente afirmar nada. Mas você tocou num ponto, por isso que eu me emocionei, porque eu devo muito isso aos meus pais. E por isso que eu falo, né, ser um bom líder, para ser o grande líder, a gente precisa antes ser um grande ser humano. E essa formação vem da infância. E aí eu fui descobrir isso de maneira muito mais profunda quando eu conheci a psicanálise e fui estudar psicanálise. Quando você... Primeira pergunta, rápido, para não esquecer da segunda. Você acredita que a pessoa possa aprender? Eu não acredito. Eu acho que é natural. Eu acho que você pode desenvolver. Perfeito. O desenvolvimento, você ensinar técnicas de chefia e liderança é importante. Eu não estou desmerecendo esses programas de desenvolvimento de liderança. Você aprende a técnica, só que raciocina comigo. Isso é importante também. Eu vou trazer a lógica. Eu sou engenheiro de primeira formação. Qual é a lógica? Você coloca 10 profissionais dentro de uma sala, que são líderes, né? Posição de liderança, para desenvolver. Então você coloca várias técnicas ali, saber dar feedback, né? Mesmo comportamental, olha, você tem que ouvir, saber falar, conversar. Tudo isso, ele aprende como fazer. Só que concorda comigo, se eu vou falar um ponto forte aqui, se dentro daquela sala, com 10 seres humanos, você tem 5, 6 seres humanos, que não é incomum, que tem traços psicopáticos, né? E a gente pode entrar profundamente nisso, que é muito comum encontrar nas organizações,
a forma como ele vai aplicar aquilo que ele aprendeu é diferente daquele outro que tem menos traço psicopático ou que não tem, que é muito mais empático. Perfeito. Então, fica muito evidente isso. Por isso que não é sustentável. Quando se fala no programa de desenvolvimento de liderança, com técnicas de chefe de liderança, não sustenta no tempo, porque aquele ser humano que está por trás do líder, ele não foi transformado. Nós estamos tentando ensinar comportamento, mas é forte falar isso, mas não se ensina e não se aprende comportamento, se transforma. E aí, né, eu sou um defensor da terapia, né, como bom psicanalista, e sempre vou falar isso. O ideal seria a terapia, porque você individualiza para começar a trabalhar sombras, transformar. Mas o que eu venho fazendo nos últimos 12 anos eu não falo curso nem treinamento, mas é um processo de formação para lideranças, onde eu trabalho exatamente isso. Né? Eu tenho a mentoria de grupo, mentoria individual, que trabalha o ser humano por trás do líder. É nisso que eu acredito, porque é sustentável. Porque quando a gente fala de líder, e aí a gente num podcast de Raiz e Resultado, a gente pensa logo no mundo corporativo. Mas dentro da minha casa, com os meus filhos e com a minha esposa, eu sou o líder. Perfeito. Então, é mais do que o papel profissional, é o ser humano que ali está. É um ser humano. Todos nós, falam, puxa, é possível aprender liderança? Olha, o ideal é que se venha, como eu falei, desde a infância, com uma boa educação, os bons valores morais. Fica muito mais fácil, né, de você colocar uma pessoa dessa numa posição de líder, porque tem empatia, respeito, afetividade. Ele cresceu já com essa educação. Quando não é, Neto, então quem não teve, né, ou quem tem os traços psicopáticos é impossível? Não. Dá para ser trabalhado isso. Mas para isso precisa aprofundar. Tem uma outra linha. Exatamente. Precisa ser mais profunda. Precisa fazer com que essa pessoa conheça essas sombras. Porque o traço psicopático, Luiz, ele vem das sombras, muitas vezes, né, muito na linha da psicanálise, da infância. Sim. De um trauma, de uma perda, né, não bem elaborada. Não precisa ser só da infância, perdas na idade adulta mesmo, um trauma, uma situação complicada que passou, é muito natural a pessoa se perder e ficar, e aquilo acompanhar, né, para o resto da vida. Por isso é importante você trabalhar. E se eu não trabalho as minhas sombras, né, se eu não conheço as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, é muito difícil falar em ser um líder para poder gerir uma outra vida. Eu não estou gerindo subordinados. Como é que eu vou gerir o outro se eu não consigo gerir a mim mesmo? E como você falou, dentro de casa, na sociedade, na comunidade. É bacana você estender isso, Luiz, porque normalmente quando eu falo no podcast ou palestra, a gente foca muito no mundo corporativo. Uhum. Mas quando você dá essa oportunidade de olhar o ser humano de uma forma diferente, que nós estamos falando de ser humano, sim, de transformação. Por que as pessoas vão fazer terapia? Que bom que as pessoas vão fazer terapia. Façam cada vez mais. Para se melhorar, para se transformar, para se conhecer, né? Para conseguir lidar com as suas frustrações, culpas, frustrações. Eu atendi 4 anos como terapeuta clínico. Esses 4 anos foram muitos pacientes. Eu falo que 50% de um set terapêutico das questões trazidas pelos pacientes estão em cima de culpa ou frustração. Tá. As pessoas precisam trabalhar essa culpa, essa frustração. Enquanto tiver isso, seja qual for... Porque ela não aceita, ela acha que é como se fosse um perfeccionismo, ela acha que ela tem que acertar tudo, ela não aceita o eu errar. Exatamente. O perfeccionismo, e aí voltando para o mundo corporativo, quando a gente pega um subordinado, um colaborador perfeccionista, um líder, às vezes é pior ainda, é bem trabalhoso. Não falo a palavra difícil nunca, é bem trabalhoso essa transformação e mostrar para ele que ele pode errar. Né? E quando você tem um líder nessa posição e que permite o erro e que se aprende com o erro, cara, é maravilhoso. Sim. Aí começa a falar em resultado de uma liderança pacificadora. É quando você permite, uma das coisas, a pessoa errar e falar, ninguém é perfeito e não vai ser. E a gente não tem controle sobre nada. O outro ponto que aparece em consultório é eu querer controlar tudo. Né? Centralizar ali, achar que eu sou... Isso para qualquer ser humano, não precisa ser só profissional, eu querer controlar em casa. Né? O quanto eu fico um ser humano inconveniente na comunidade, na sociedade. A gente não tem controle sobre nada. E eu trabalho muito isso hoje com lideranças, mas no set terapêutico, o grande exercício é mostrar de que está tudo certo nessa vida. Não tem nada de errado. Errar faz parte. E faz parte. Você acha que quando a pessoa entende, quando ela introspecta que errar faz parte, é natural? Gente, eu não estou falando aqui que há prazer em errar, ou que há dolo, eu quero errar. Mas há culpa. Eu digo assim, é culposo. Eu erro na intenção de acertar. Você acha que quando a pessoa introspecta, o líder introspecta isso, ele consegue desenrolar melhor? Sem dúvida, porque ele fica mais à vontade. A partir do momento que ele introjeta o não errar é permitido,
ele fica mais tranquilo, ele não fica se culpando, ele não fica se policiando, é por isso que dá muito mais resultado. Tanto o líder quanto qualquer subordinado. Se você vive num ambiente onde tem uma liderança que coloca pressão, e essa pressão vem acompanhada de que você não pode errar, até muitas vezes com certas ameaças... Você vai errar. Vai errar e vai esconder. Isso é pior. Né? O ambiente, eu tenho uma fala minha no meu Instagram, num dos posts que eu falo, que um ambiente onde você tem medo, você esconde. Então, e eu já vivi isso muito, né? De vendo lideranças que as pessoas vinham trazer situações que aconteceu, um erro, uma falha operacional, alguma coisa que gerou um prejuízo para a empresa, mas ela não conseguia falar isso para o líder. Então, é um ambiente onde as pessoas acabam escondendo e aquilo vira prejuízo para o negócio. É claro, porque quanto mais cedo você sabe do problema, mais cedo você resolve, pô. Mas num ambiente que é permitido e o líder permite que fale. Porque quando não e gera medo, né, é porque ele sabe que vai ter punição. E, infelizmente, é punido. E é aí que eu falo que essa não é a liderança pacificadora. Volta lá nos seus pais. Como que eram seus pais? Seus pais são vivos? Cara, minha mãe é viva. Tá. E meu pai e minha mãe, né? Eu tenho uma gratidão. Nós não tivemos vida fácil. E me emociona sempre que falo isso. Isso é bom. Eu tenho 3 irmãos. Um é dentista, 2 dentistas, né? Uma irmã, irmão e uma irmã psicóloga. E eu fui para engenharia e hoje psicanalista também. Eu admiro demais a educação deles, pela história de vida deles, as dificuldades também. Admiro demais minha mãe, uma guerreira, e hoje eu vejo a dificuldade que é criar um filho, e você criar 4 filhos, com dificuldade ainda, mas nunca nos faltou nada. E o mais importante, nunca nos faltou amor, respeito, abraço, beijo. Meu pai, ele tinha um carinho, né? Isso ficou muito marcado, e foi uma das maiores perdas da minha vida, né? Por isso que me emociona. Eu falo sempre para minha mãe, quem eu me tornei hoje foi por conta de vocês, né? E ela se emociona muito. E a gente tem que ser grato a isso. Isso é gratidão pela vida. E quem nos deu a vida merece ter essa gratidão. Então, um ambiente sempre muito sadio. Meus irmãos também, até hoje. A família é muito grande de tios, de primos, e a gente se ama demais. Isso é muito bom. Mas assim, o fato marcante, mas que na verdade também mudou, e foi uma virada de chave para eu olhar a vida de uma forma diferente, foi a morte do meu pai. E foi de uma maneira bastante agressiva para nós, né? Eu tinha 24 para 25 anos de idade. Puta, você era muito novo. E voltando de um show nosso, né? Porque eu tenho uma banda, e a banda ela estava para ser lançada nacionalmente, um trabalho autoral, pop rock, tudo super legal. Até hoje eu toco. E estávamos com o empresário fazendo show já pelo Brasil. Voltei para fazer um show na minha cidade, que é Rio Claro. Meu pai e minha mãe foram assistir o show, dançaram a noite inteira. Lembro, meu pai tirando foto super feliz. Acabou o show, na volta do show, ele sofreu um acidente de carro. E ele faleceu na hora. A minha mãe, graças a Deus, não aconteceu nada. E ali começou uma nova história, um novo neto. Um neto que tinha se formado em engenharia e tinha pedido naquele ano para o meu pai, eu quero a música. E me segura esse ano, eu e meu irmão. A gente é formado junto, ele dentista, eu engenheiro, a gente quer a música. Segura só esse ano. E não deu tempo dele segurar. E aí eu tive que procurar trabalho, né? E foi aí que começou toda a minha história. E muita responsabilidade. Aí, Luiz, acontece o que a gente chama de compensação. Como até então, eu sempre fui um cara estudioso e muito organizado. Mas eu sempre fui um cara muito sonhador, de muitas realizações. E foi quase o futebol, foi quase a música, muita coisa, muita história. Mas a compensação que eu falo é por eu estar na música, né, sempre muito e fazendo muita coisa, não ter trabalhado aquele ano, que eu sempre me cobrei muito, fui um cara que sempre me cobrou muito, tive que aprender a isso, que não precisa ser assim. E de repente eu me vi sem meu pai, quem quer sustentar a casa, que minha mãe sempre foi do lar. E eu precisava fazer alguma coisa muito rápido. E aí, quando eu tive a oportunidade de estágio nessa empresa, eu já comecei a estudar muito. Tá. E foi uma especialização atrás da outra. Que foi muito bom isso, mas confesso que me cansou demais, porque foi uma especialização atrás da outra mesmo. Essa especialização atrás da outra é para você compensar o que talvez eu achava que eu deveria ter feito antes.
Ah, entendi agora. É uma compensação. Entendi agora. A psicanálise explica também. Entendi agora. E não parei mais, né? Até que a conta chegou. Né? A história, tem muita história. Quando eu comecei a trabalhar muito, dava aula à noite, estudava de final de semana, após MBA e tudo. Quando chegou aos 40 anos, minha primeira posição de diretoria, eu tive um burnout, que na verdade foi diagnosticado com uma suspeita de câncer. Nossa. Então a conta chegou, porque daí aí E eu a tive que conta veio repensar pesada. Veio. E eu tive que repensar a vida. Né? E eu estava com 39 anos de idade, primeira diretoria de recursos humanos. Uhum. Tive um diagnóstico muito precoce, né? Eu falo hoje que foi até um médico, ele foi muito simplista no diagnóstico, mas aquilo me fez parar, voltou um filme da minha vida, eu falei, puxa, o que eu fiz Te deu um até choque. agora? Um choque. Porque de quando eu comecei a estudar muito e trabalhar, foram 15 anos intensos, dos 25 aos 39, 40. E eu senti culpa também, porque eu falei, caramba, o que eu fiz na minha vida até agora? Trabalhei muito, estudei muito daquele período, né? Mas foi ótimo, porque é aí que eu fui conhecer a psicanálise, fui fazer um trabalho voluntário no Centro de Valorização da Vida, eu conheci a psicanálise, e ali começou uma história totalmente diferente, né? E do neto como ser humano, do neto profissional e de quem eu me tornei hoje. Cara, foi Eu vou chegar na parte da banda e do futebol. Deixa eu só fechar essa caixinha dos seus pais. Se você tivesse que elencar pra mim e falar qual que é o top 1 do maior aprendizado... Como chama seu pai? Joaldi. Joaldi? Qual foi o maior aprendizado que o senhor Joaldi te deu? Amar. Ele... Pera um pouquinho. Não tem problema. Eu tenho lembrança. Peraí. Pode chorar, né? Pode. Todas as noites, ele dava um beijo em cada filho. Todas as noites. Não tinha uma noite que ele deixava. E falava, filho, eu te amo. Era muito amor, cara. E não se via isso na época. Né? Ainda hoje não se vê. Não se vê. Então nós crescemos com muito amor. Minha mãe é muito amorosa também, mas uma criação um pouco mais rígida. Tá. Os pais delas não eram assim. E eu fui entender. E a minha avó do lado do meu pai era muito assim. Então a gente vê a importância, né, esse contexto familiar e esse amor. Então é essa a maior lembrança. Então e passou muito para os filhos isso, né? É isso. É o que eu tenho. Maior gratidão é esse amor. A impressão que eu tenho que tomar agora pra não chorar também é que me corrija se eu estiver errado. A impressão que eu tenho é que você pegou a liderança e você fez uma tese de mestrado só para ensinar aos outros como seu pai liderava. A liderança pacificadora ela não é sua. É uma homenagem pro seu pai. Que bacana, nunca pensei nisso. Olha aqui, cara. Porque o que você tá fazendo é o seguinte, você pegou algo que é conhecido como chicote e falou assim, deixa eu mostrar pra vocês como eu aprendi que se faz. Que loucura, cara. Cara, que leitura legal que você está trazendo e eu vou usar isso. Eu nunca tinha realizado isso. Você está me trazendo Eu sabia que algo especial ia acontecer hoje aqui, Luiz. E é muito forte o que você está trazendo, porque você falando é isso, cara. É isso. É isso. Agora que não é o bonzinho, é o cara que assim, eu vou te pôr os limites. Mas não precisa ser na base da paulada. Exatamente. Cara, e isso que você trouxe agora, eu lembro da minha infância, eu tive muito limite. Nossa criação foi de minha mãe, rígida, né? Muito limite, mas muito amor. E esse é o maior combinado quando a gente vê da educação de um ser humano, né? Do sucesso de um ser humano. A imposição do limite, a gente sabe a importância que tem isso. E eu tinha muito forte isso da minha mãe, mas também com muito amor sempre, com muito respeito. E do meu pai era amor, mas também em muitos momentos ele era um pacificador. Porque o pacificador, ele é exigente, ele quer resultado. Ele queria isso de mim. Mas com muito carinho, com muito cuidado, com muito amor. O que muda no pacificador, no líder pacificador, não é o fato dele não querer resultado. É o fato dele usar uma comunicação... Isso, cara.
é o como ele chega no resultado. Esse é o grande diferencial. Perfeito. Você não precisa bater, você não precisa dar porrada. Para educar, a gente sabe que não precisa disso. Cara, você trouxe um negócio... obrigado. Obrigado. Cara, assim, eu fico feliz porque quando a gente lê na Bíblia honrar pai e mãe, por muitas vezes a gente honra onde a gente não percebe que a gente está honrando. E você colocar no mundo de hoje, onde a instituição família está se degradando aos poucos, isso traz aquele feixe de luz do céu? Ainda existem pessoas assim? Eu falo isso que eu tenho o privilégio de ter um pai desse. Eu tenho um puta do privilégio. É privilégio. Eu tenho o privilégio de ter um pai desse. E você não se vê no seu pai? Cara, quem me dera se eu fosse só meu pai. Quem me dera. E aí quando você conectou, eu falei, mano, ele não teve esse dele, ele pegou de alguém. E isso é bonito, porque você vai perpetuar o seu Joaldir, né? Como é que chama sua mãe? Silvia. Se eu perguntasse pra você assim, qual que é a sua melhor lembrança com a dona Silvia, qual que é? Cara, são todas as lembranças possíveis. Eu tive com ela esse final de semana. É um olhar, Luiz, de amor também e de atenção. E eu vou falar o que mais é marcante na minha mãe. Que isso, na verdade, vem da minha avó, mãe dela. Tá. Né, que foi a matriarca da família e que uniu, deixou nossa família tão unida. Ela é a grande responsável, quando eu falo família, de tios, de primos. Sim, sim. Que é maravilhoso o amor que a gente sente um pelo outro. E depois eu quero contar uma passagem que aconteceu recente para exemplificar isso. A minha mãe, ela vive a nossa vida. Ela não vive a vida dela. Eu acho que ela nunca viveu a vida dela. Ela se doou para você. Ela se doou. E essa doação, que eu falo do amor, é uma doação de muita educação, de muito respeito, de muita proximidade, de muita atenção, que está traduzido aqui no Líder Pacificador. Né? Que essa atenção, esse interesse genuíno pelo outro veio da minha mãe. É um interesse de amor, de preocupação. A gente fala assim, mas é normal os pais se preocuparem com os filhos. Eu sei que mas... Na intensidade dela, não. Cara, não só a intensidade, tá? A gente precisa ter a percepção também E quando você me faz uma pergunta inteligente dessa, que são perguntas que nunca me fizeram, por isso que me emociona, me traz a condição de falar, né, com o coração aqui, de que, caramba, é isso. Você pergunta, me traz uma coisa da sua mãe. É esse interesse genuíno pela vida do outro. E eu falo não só pela nossa. A minha mãe é uma doação. Ela tem várias passagens. Você conta uma história que aqui nos bastidores. Ela é essa mulher que faz isso, de ajuda. E ajuda muita gente. O que eu quero falar que aconteceu recente foi esse final de semana passado. Eu tive um primo na família que faleceu. E foi com 68 anos. Foi o primo mais velho. Foi o primeiro neto, né, o primeiro sobrinho. E um primo muito querido, né? Todos os meus primos são, mas esse era o primeiro de tudo, né? Todas as tias, tudo. E ele faleceu também de uma forma trágica. Ele, na fazenda dele, uma pá roçadeira, né? Ele estava atrás dela, ela veio e matou. Morreu na hora. E aí a família fica sabendo, era durante a semana, acho que foi uma quarta, quinta-feira isso, todo mundo se comunicando, puxa, aconteceu. Eu não pensei duas vezes, né? É em Rio Claro, é longe de Sorocaba, tem o trabalho, tem reuniões, tudo. Eu falei, não, eu preciso ir lá, né? Ver a minha tia, a mãe dele é viva ainda, ver minha tia, dar um abraço nela. E você pensa que foi só eu que pensei assim? Minha família inteira estava lá. E gente de tudo quanto é lugar. De vocês, isso. Mas é por isso que eu falo que vem muito da minha avó, isso, a mãe da minha mãe. Né? E aí eu vejo se retratar na minha mãe e eu vejo em mim. E nós precisamos mais disso, Luiz. Você trouxe um ponto, quando a gente esquece liderança, mas falar do ser humano, o quanto a gente está precisando de família. Né? A gente sabe que é um tema que tem muita gente falando, né, da importância da educação, dos limites. E aí falando mais até como psicanalista, a importância que tem essa passagem de bastão dos bons valores morais, que eu retrato muito não só no livro, na formação, né, na liderança pacificadora, mas na verdade é para a vida das pessoas. Porque eu não falo de liderança, eu falo de transformação do ser humano por trás do líder. Transformação do ser humano em qualquer posição. Sim. Nós precisamos mais disso. O trabalho com o ser humano não é um trabalho fácil. E muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas elas se absterem da responsabilidade por conta que você tem que... O que o gestor faz é cuidar de um ser humano.
É muito louco, porque assim, o gestor, ele não tem tarefa executiva, necessariamente. Ele não precisa fazer algo. Isso. Ele precisa cuidar de quem está fazendo. Cara, é assim, é como se fosse uma orquestra. O cara que tá com a batuta, ele não toca nada. Mas ele organiza para que os outros toquem. E eu sempre achei que isso nasce com as pessoas. E não quer dizer que é melhor ou pior, tá, gente? Não é isso que eu tô dizendo. Mas é algo natural. É igual o dom pra música ou pra futebol. O dom. É igual o dom pra música e dom pra futebol. Cara, eu adoro futebol. Eu adoro. Ainda mais agora que eu tenho um menino de 11 anos, reacendeu em mim a paixão pelo futebol, né? Mas eu sempre soube que eu não tinha esse dom. O Wes sabe, né, Wes? A gente foi jogar bola lá, cara. A minha sorte é que não tinha torcida pra me xingar. Mas a liderança, se eu tiver errado, ou se você achar que eu tô errado, você me ótimo, corrige. não tem certo e errado. Pra mim ela também é um dom. Assim como a comunicação é o dom, como a música é um dom. Tem pessoa que você olha, você fala, puta, o cara nasceu pra aquilo. Você não tá errado. Você não tá errado. Mas acompanha o raciocínio comigo. Eu acredito nesse dom, como acredito pro futebol, nas habilidades, né, os dons, né, que nós recebemos. Música, não tem como não falar isso. Que a gente vê aqueles vídeos de crianças de 6 anos que não estavam tocando, vem de algum lugar, tá? Não precisamos entrar nisso. De onde vem? Vem, e é dom. Seria legal se a gente entrasse, mas na próxima. Na próxima, porque dá assunto para isso. E você tem razão. Agora, então se não tiver o dom, não tem como. Não, é aí que eu falo, tem como. Tem. Mas eu prefiro falar ainda que melhor que comece o quanto antes. Ele começa em casa, na infância, como a gente já falou aqui. Ah, Neto, não teve uma infância boa, cresceu com traços psicopáticos. Tem como? Tem, porque eu já fiz isso na prática, com subordinados meus. Entendi. De identificar traços. Quando eu falo traço psicopático, Luiz, é assim, não é o psicopata, obviamente. Não vai matar ninguém. Não ele mata aos poucos. Tá. Ele não mata com faca ou revólver. Eu falo que ele mata aos poucos a saúde mental da pessoa. Até poder gerar um câncer, um burnout. Um narcisista é um traço psicopático? Cara, todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. Perfeito. Mas tem muitos traços do narcisista que são de um psicopata. Tá. Para ficar mais claro, né, o que tem de um traço psicopático? Falando de um ser humano, mas vamos falar de liderança, para a gente ver o impacto que isso gera no ambiente. Prepotência exacerbada é um traço psicopático. Prepotência é vaidade do poder. Ele quer poder, o narcisista também. Tá. E ele faz o que for preciso para ter esse poder. Ele se sente bem no poder. É bom ter poder. Quando você fala que ele faz o que é preciso, não importam os meios. Não importa os meios. Importa o fim. O fim é ele chegar onde ele quer chegar e ser o poderoso. E dá para identificar muito rápido isso numa primeira liderança, que a pessoa não aparecia esse comportamento. De você deu uma primeira liderança, aparece muito rápido. Tá. A pessoa se transforma. Traz luz. Isso é muito fácil de identificar. Uhum. Presunção, vaidade do saber. A pessoa acha que sabe tudo. E é insuportável ter uma pessoa dessa dentro de casa e uma pessoa dessa no ambiente profissional, onde só ele sabe tudo. Arrogância, né? Prepotência, presunção, arrogância, são características que são muito comuns nas organizações, muito comuns em vários seres humanos. Eu prefiro falar assim. É muito trabalhoso conviver. Eu não falo a palavra difícil, eu sempre evito falar a palavra difícil, que não é difícil, é trabalhoso conviver com pessoas assim, seja na sociedade, seja dentro de casa, né, para a gente ver os relacionamentos também cada vez mais complicados e trabalhosos, e no ambiente profissional, porque você confia àquela pessoa, a uma liderança, para que ele desenvolva outras pessoas e seja principalmente o exemplo. Não é para ele mandar, é para ele desenvolver. E que exemplo vai ser esse, se ele tem traços psicopáticos? Por isso que precisa ser trabalhado e por isso que eu defendo tanto isso. É muito forte isso. Programas de desenvolvimento de liderança são importantes, com técnicas de chefe de liderança, que é o que se ensina. Eu busquei, Luiz, muitos anos, eu comprei muitos programas de desenvolvimento de liderança, e eu sempre perguntava assim, mas vocês trabalham autoconhecimento? Trabalhamos autoconhecimento. Aí quando eu ia para a prática, não era autoconhecimento profundo, era tentar ensinar comportamento, como a pessoa tinha que fazer e tinha que ser. Falar isso adianta para uma pessoa que não
não vou falar não teve uma boa educação, mas ele não introjetou bons valores morais. Quando eu trago a palavra introjeção, ela vem da psicanálise também. Tá? Para algo introjetar e virar valor, precisa de muito treino, de muita prática e de muita repetição. Tá. Ou é algo muito, isso é psicanalítico, ou é algo muito forte, impactante no positivo. Ou repetitivo. É fácil introjetar, ou algo muito negativo, que aquilo você não quer, ou é repetição. É pela repetição que se introjeta e algo vira valor para você. Então você imagina você querer ensinar comportamento para que ele aplique aquele comportamento com seus subordinados, se ele não introjetou isso, e é muito profunda essa introjeção. Ele vai precisar quebrar sombras, né, e quebrar esse comportamento com traços psicopáticos. E te falo, cara, eu elenco na minha palestra, são 7 traços psicopáticos, mas se tiver 2 ou 3, já são suficientes para essa liderança ter bastante dificuldade. Tá. 2 ou 3 ali já é o suficiente para o cara não desenvolver ninguém. Não, e criar um ambiente já... A gente fala de saúde mental, e muito se fala agora da NR1, que vai entrar dia 26 de maio, na normativa, para os riscos psicossociais na empresa. As empresas, elas tentam trabalhar a saúde mental e os ambientes com ferramentas. Palestras, né, que são pontuais, é de conscientização, mas não transforma ninguém. E os programas de desenvolvimento de liderança, que são as figuras responsáveis para promover um ambiente, que eu falo sempre do ambiente feliz, e não é nada romantizado isso, porque o ambiente feliz gera resultado feliz, eu falo isso. As empresas acreditam ainda, continuam acreditando que desenvolver o líder nesse caminho, nesse técnico de chefe de liderança, ou querer ensinar comportamento, que vão conseguir mudar. Não vai. Pode mudar às vezes 1 mês, 2 meses. Eu falo porque eu vivi isso. Mas não é da natureza dele. Não é. Não é da natureza dele. Não é sustentável. Não é sustentável. Uma hora ele vai voltar a ser quem era. Exatamente. E muito rápido. E muito rápido. É a história do sapo e do escorpião. Isso. Ele é escorpião, não tem o que fazer. É isso aí. Tem, mas... É trabalhoso. É trabalhoso, é profundo, é terapêutico. Ele precisa se abrir, ou ele precisa tomar um tombo muito forte, perder emprego, perder esposa, porque a gente fala isso, né? Precisa estar no fundo do poço. Não vai pelo amor, vai pela dor. É só quando o resultado for extremamente negativo que ele vai se tocar que o B.O. tá comendo. Ele precisa se tocar, que é mais trabalhoso ele se tocar, e a empresa precisa se tocar. Né? Os donos de empresas, diretorias responsáveis pelos programas de desenvolvimento, pela cultura da empresa, os RHs. Né? Tem RH se incomodando com algumas falas minhas. Eu não sou puro de RH, né? A minha história, você viu, são 10 anos em áreas funcionais, migrei para RH há 20 anos. Mas uma empresa, um negócio precisa dar resultado. Né? E quando eu tomo esse cuidado da palavra pacificador, eu falo de passivo e não pacífico. É diferente. O ser passivo, ele dá muito resultado. O líder passivo é pacífico e não passivo. Porque é o como ele transforma aquela equipe, como ele gera as pessoas. O pacífico, ele traz luz, serenidade e paz. Um ambiente de verdade, não há medo. O passivo, ele deixa as coisas rodarem sem se mexer. Isso, e passa a mão na cabeça, que é o bonzinho, mas não é. Eu fujo disso. Nossa, se a gente for entrar no do bonzinho, eu tô tentando escrever um livro, apesar de eu não ter colocado nas minhas metas desse ano, mas eu vou pôr na do ano que vem. E o livro chama 7 Passos para o Fracasso. Erros extraordinários que você não precisa cometer. E aí eu vou contar os erros que eu cometi. Todos maximizados pelo que houve com a pandemia. Sim. Mas os erros que eu cometi. Um deles é o bonzinho. Olha que legal que você está trazendo. Não é, eu sempre falo, aquele líder é um ser humano que está vestido de líder. O ser humano bonzinho sofre muito. Claro que sofre. Ele sofre e causa sofrimento. E causa sofrimento. E não ensina ninguém. Cara, e aí é terapêutico isso também. Claro que em terapia, em sete terapêutico, aparece muito paciente assim. Né? E tem muita dificuldade em mudar. Por quê? Porque vem de uma história de vida. Ele se construiu daquele jeito. Sim. Ele acha que as pessoas o amam por ele ser assim. Isso. Ele só é aceito porque é assim. Exatamente. E, cara, você vai fazer burrada de burrada. Se você é assim, se preocupe. Tá? Procure tratamento o quanto antes. Busca terapia. Busca terapia, porque foi só assim que eu consegui resolver.
Deixa eu fazer uma pergunta sobre a liderança pacificadora, porque, assim, desenha pra mim uma persona. Quem é o líder pacificador? O cara que exemplifica o seu método. Eu vou falar do transformado já, né? Porque, ou seja, ele veio da infância e não precisou de tanta transformação, porque ele vem com aqueles bons valores morais carregando ao longo da vida. Mas vou falar de um transformado. Uma pessoa, para mostrar que é possível a transformação. Perfeito. Uma pessoa com traços psicopáticos. Eu tenho N exemplos, tá? Eu posso contar em formato de exemplo? Depois eu falo um pouco... Fica à vontade. Que é bacana. Da forma que você achar mais didática pra gente entender. Cara, essa história é bacana. Eu estava como gerente de operações. Foi minha última posição como gerente de operações antes de ir para o RH. E eu fui cuidar de uma operação grande de uma empresa. E quando eu cheguei, tinha um coordenador que ele pleiteava essa posição. E ele não foi escolhido. E eu vim de longe, de outra cidade, para assumir essa posição. Uhum. Então eu cheguei já com essa situação. Com a ele rejeição. achava que era ele, com a rejeição. Era um cara muito experiente. Ele tinha ele coordenador e 3 supervisores embaixo, eu era o gerente. E logo que eu cheguei, os supervisores começaram a sentir confiança, tudo, aí até que 5 supervisores me procuraram um dia, fecharam na sala comigo e falaram, cara, a gente não aguenta mais, né? A salvação, a gente está esperando você chegar para falar isso porque a gestão dele não é legal, ele assedia a gente moralmente, ele xinga, ele distrata, que são características são traços psicopáticos. Perfeito. De um prepotente, um presunçoso, arrogante, tudo mais, né? Desrespeito. Então essas são as características do não pacificador, de um líder, sim, que está naquela posição de um gestor com traços psicopáticos. Eu ouvi esses 5, conversei muito com eles, pedi exemplos, foram dando exemplos, porque eu estava chegando. Será que é verdade isso? Será que estão tentando derrubar? A gente precisa, né, ouvir os dois lados. E começar a montar os cenários aqui para você poder entender. A partir dali eu fui monitorando, né? Monitorando, conversando, percebendo como é que ele atuava, desci mais para o processo, para a operação, pegava mais exemplos, fui ouvir outras pessoas. Então eu fiz um diagnóstico do ambiente. Não demorei muito para isso, foram mais 15 dias para fazer isso. Cara, eu fiz algo que eu nunca tinha feito, que daí eu intitulei como tratamento de choque. Tá. Foi uma experiência. Você deu uma porrada, você deu uma porrada no cara? Escuta essa. Dei, mas de outra forma. Aí que entra o pacificador. Olha que bacana. E eu não tinha nem esse conceito desenhado. Faz anos isso, tá? Eu era novo, jovem ainda. Eu peguei um belo dia, chamei esse coordenador, falei, meu amigo, ele tinha... Eu era jovem mesmo, cara. Eu devia ter 29 anos. Ele tinha 50 anos, 52 anos. Puta que pariu. Cheguei para ele e falei assim, meu amigo, o teu time quer conversar com você. Você aceita? Eu converso com eles todos os dias. Não, é uma conversa diferente. Você aceita? Aceito. Fui bem direto assim. Aceito, mas o que vai ser? Eu falei, só isso. Aceite. Aceita que vai ser bom. Chamei os 5, isso num outro dia, falei, olha, vocês estão me trazendo várias situações, está insustentável para vocês, os caras estavam querendo ir embora. Por isso que eu atrelo turnover à liderança. As pessoas saem, não ficam. Eu não saio por causa que eu não gosto da empresa, eu saio porque eu não gosto do meu chefe. Porque meu chefe representa a empresa para mim. Sim. Isso é importante. Conversei com os 5 e falei, o negócio é o seguinte, vocês pediram minha ajuda. A minha ajuda é falar para vocês vão colocar ele numa sala, eu consegui fazer com que eles te ouçam vocês, só que todos vocês vão ter que falar, porque se um falar ou 2 falar, vocês vão ficar marcados. Todos têm que falar. Vocês se comprometem entre vocês aqui? Nos comprometemos. Certeza. Quem não falar, não vai ser legal. Né? Vocês vão se ajudar. Foi uma conversa mais longa, não foi só isso. Ok, esse era o objetivo. Foram para a sala. A sala de reunião, onde eles ficava do lado, com parede com a minha sala. Tá. E eu só ouvia vozes falando você aquela coisa. Eles sozinhos lá. Achei que você ia estar lá, mediano. Houve um risco nisso. Tá. Né? Porque eu arrisquei, mas eu tinha muita certeza do que eu estava fazendo. E vem as intuições, né? Que eu trabalho muito com intuição. E a gente precisa confiar nisso, acreditar nisso. Ficaram 5 horas, da 1 da tarde, 1 às 5, 4 horas às 5 da tarde. De repente sai ele primeiro, de cabeça baixa,
passou na minha sala, entrou e falou assim, amanhã eu tô saindo de férias, que ele estava saindo de férias mesmo. Tá. Quando eu voltar eu quero conversar com você. Eu falei, ótimo, foi tudo bem lá? Ele estava com o olho todo inchado de ter chorado. Ele falou, foi tudo bem, mas eu preciso agora refletir. Eu falei, aproveita as férias para isso. Ou era isso, ou ia mandar ele embora. Não falei isso para ele, era uma oportunidade. Fui para as férias 15 dias. Saí nos outros 5, eu falei, como é que foi? Ah, Neto, foi forte, foi pesado. Alguns tinham chorado também. Tá. Falei, vocês conseguiram falar tudo? Falamos tudo. Falei, ótimo, vai ser bom para ele. Resumi também. Quando ele voltou depois dos 15 dias, ele veio na minha sala e falou assim, eu entendi, eu não vou te decepcionar e eu sei que eu vou fazer isso por mim, não é por você. Falei, perfeito. Você quer falar mais alguma coisa? Ele falou, não. Luiz, a partir daquele dia, era uma outra pessoa. Puta merda. Lógico que não existe mágica, não é um passe de mágica, mas... É o impacto. O que eu falei para ele? Falei, cara, o mesmo jeito que eu fizer a minha gestão com você, observa como eu lido com as pessoas, como eu falo com as pessoas. Eu falo assim sempre na minha liderança, no meu estilo de liderança. Eu não vou te ensinar nada. Eu não vou sentar com você e falar como você deve fazer. Observa como eu faço. Esse é o melhor aprendizado. É na prática. Não há algo mais didático que isso. Mas eu peço para as pessoas, observem, por favor, porque senão passa em branco. E aí vão falar assim, poxa, o Neto não senta para conversar, o Neto... Mas eu tive vários relatos depois de um tempo trabalhado com as pessoas que eles falam isso. Falam, cara, você... o teu olhar ensina. Isso é muito bacana, isso é muito forte. E é muito natural isso. É uma prática pacificadora, é uma prática do interesse genuíno pelo outro. Não é ser bonzinho, é o interesse realmente que eu estou sentado aqui. É ser bom, não bonzinho. É ser bom. E ser bom passa por colocar limites, por dizer não. Principalmente por não ensina. Eu tenho vários exemplos de situações bacanas como essa, que provam, né, que o quanto dá para transformar. Esse cara se transformou, Luiz. Esse cara depois, e eu sempre me arrepio quando eu falo isso, porque é histórico isso, na empresa ficou, e depois eu fui convidado para ir para o RH, que eu vinha realizando isso já na empresa, né, esse modelo, com muito resultado. Uhum. Os meus resultados sempre foram de 20% a 30% melhores do que das outras áreas. Por causa do método. O método. Era isso já. E as pessoas dão muito mais resultado, produzem muito mais num ambiente como esse, né? Quando eu saí, fui para um outro desafio, que fui para o RH. Quem assumiu minha cadeira? Esse cara. Preparado. Super preparado. E quando ele saiu, acho que depois de 2 anos ele se aposentou. 2, 4 anos se aposentou. Me mandaram uma foto. Eu estava ainda na empresa, mas estava no RH. Uma foto de uma homenagem que fizeram para ele. Olha que animal. Aquele time fez uma homenagem para ele e todos chorando. E depois veio o relato e falou, Neto, a gente chorou muito porque a gente não queria que ele parasse, que ele saísse. Ele conquistou a gerência que ele queria, se transformou como ser humano, ele é grato até hoje, vira e mexe, ele manda mensagem, porque eu mudei a vida dele. Cara, isso é muito forte. E ele, detalhe, ele mudou na família dele. E ele recebeu relatos da família, dos filhos. Pai, o senhor é outra pessoa. O choque é importante para alguns casos, e ali eu senti que precisava ter esse choque. Porque algumas pessoas só entendem essa comunicação. Não vai pelo amor, vai pela dor, porque doeu muito para ele ouvir o que ele ouviu. Claro que doeu. Doeu, ele chorou, mas depois o pessoal me contou como foi essa reunião, foi um show de horror. Mas era um choro misto de raiva de estar ouvindo aquilo das pessoas e um misto de culpa. Decepção com ele mesmo. Decepção com ele mesmo e falar, puxa, por isso que eu não consegui essa oportunidade, eu preciso mudar. Esse foi muito marcante, mas eu tenho muitos outros exemplos. Mas aí também tem o outro lado. Tem o cara que ele quer aceitar a mudança na vida dele. Ele não quer... Ele poderia muito bem sair para outra empresa e falar que ele não foi gente por culpa tua. Mas tem o mérito dele também de ter o coração ensinável, digamos assim. 100% dele. Não há mérito no que eu faço. É o mérito dele. Você tocou no ponto-chave. A pessoa precisa estar disposta a isso. Senão não adianta. Luiz, esse processo de formação que eu faço dentro das empresas que eu trabalho, né? A mentoria eu faço fora, à noite, mas perfeito. Na empresa eu faço essa formação há 12 anos. Eu tenho N exemplos de caras que desistem no meio, porque aquele conteúdo ele não se identifica e tá pegando aquele conteúdo para ele, porque é um conteúdo muito forte. Porque tá machucando o ego dele. Exatamente. Essa formação, eu falo de ego, né, o egocentrismo e a empatia, nessa dualidade que todo ser humano tem. Eu falo de prepotência, presunção, arrogância. Eu falo de posse, né, as posses, né, eu quero ter posse sobre o tempo. Você não vai na questão técnica? Nada. Nada técnico. Nada. Eu puxo alguns exemplos.
mais nada. Só para exemplificar, mas você mexe ali no seio do ser humano. Caralho, profundo. Tanto que muita gente chora, muita gente pede para parar, e não tem problema, eu respeito isso. Eu fui dosando isso, porque no início, há 12 anos atrás, era pesado. Era muito profundo. Eu fui dosando, fui melhorando. Diz que a distância entre o veneno e o remédio é a dose. Você acredita que às vezes a pessoa ela não está preparada para o método? Sim. Acontece dela voltar depois? Acontece. Tipo, ela tomou um choque, pra mim já deu. Mas daqui 3 meses, 1 ano, ela, consegui absorver, vamos voltar. Sabe por que acontece? E aí eu trago um exemplo. A pessoa participa das primeiras turmas. Não gostou. E muitos não vêm falar, eu não me identifiquei, não gostei, não. Ele, tive uma reunião no mesmo horário do dia, porque é um processo de... Não somebody love. Aí eu já percebo. E aí eu comecei a instituir frequência. São 12 encontros a cada 15 dias de 4 horas, em sala. Faltar 2 vezes pode. Faltou a terceira, não faz mais. Tá. Porque não faz sentido. Sim, ele perde muito conteúdo. Sim. Ele perde 8 horas de conteúdo. E a linha de raciocínio vai pro saco. Totalmente, porque tem uma sequência lógica. E as primeiras aulas são muito profundas para dar base para a sequência, até a 12ª aula. A pessoa nessa primeira turma não faz e é uma fuga inconsciente. Eles não sabem muitas vezes que... eles falam, não, eu tive uma reunião, tudo, mas é programado com muita antecipação, essa agenda. E é uma escolha. Ali eu falo sempre que é um presente para eles, que eles não vão ver isso em lugar nenhum. Aproveitem o presente que a vida está dando para vocês, não é a empresa. E aí como que ele volta? Quando ele começa a perceber mudança de comportamento dos outros líderes. Opa, aquele resultado eu também quero. E o resultado, exatamente, o resultado. Principalmente, eu sou engenheiro, mas a cabeça de engenheiro, meu amigo, é resultado, é número. E falar em ter uma liderança pacificadora, eu não posso generalizar. Eu sou engenheiro que não sou assim, e conheci muitos, e muitos foram transformados em engenheiros. O ambiente corporativo, industrial é muito de engenheiro, e eu vi muitas transformações. Luiz, eles saem para fazer terapia e alguns vão estudar psicanálise. Eu falo que eu já formei alguns psicanalistas lá porque eles saem para estudar psicanálise. Mas quando você... A vida nossa, ela fica muito mais fácil quando você começa a entender o funcionamento da mente humana. Isso. Eu falo isso porque os meus resultados em vendas, eles explodiram a partir do momento que eu consigo identificar quem é o meu cliente. Que bacana isso. Porque quando eu entendo o funcionamento da mente dele, da emoção dele, a única atividade que eu tenho que fazer ali é fazer com que aquilo se conecte a mim de alguma forma. Houve o elo, é gol. Mas sabe por que dá resultado? Tem 2 caminhos do que você está me trazendo. Tem um caminho da manipulação, e aí é um ser extremamente inteligente, que é o psicopata, e aí requer um cuidado, porque ele manipula, e tem o caminho da genuinidade. O seu é genuíno, porque senão não dá certo. A manipulação, ela tem prazo de validade. As pessoas percebem e vai acabar muito mal. Eu gosto de muito usar o exemplo do X-Men. Eu adoro esse exemplo, porque o Magneto e o Charles Xavier têm o mesmo poder. Sim. O que muda deles? A índole. O que eu vou fazer com esse poder? É exatamente isso. Porque, assim, para a pessoa que tem um alto poder de persuasão, assim como eu posso convencer alguém a construir uma casa comigo, eu posso convencer ele a coisas piores. E eu te confesso que, para alguns clientes, eu acho que não é o melhor caminho construir uma casa comigo. Tá aí o sucesso. O seu sucesso é isso. A minha vida mudou depois disso. Por quê? A minha dor de cabeça, ela desapareceu. E é mais importante ver ele feliz depois. Claro. E não você feliz momentaneamente porque você fechou um negócio. Não. É isso. Para mim, interessa daqui o exemplo que eu dou é o seguinte. Quando eu te encontrar na fila do mercado, eu quero que você seja comigo assim, puta, esse cara, ele trouxe luz aqui para eu ter minha casa própria. Ele me ajudou com tal coisa. Eu não quero você puto da vida comigo. Muito bacana. Isso é a tua essência como ser humano. Isso é por isso que eu falo dos bons valores morais. Mas eu entendo que a minha habilidade poderia ser usada para outra coisa. Sem dúvida. Porque existe uma habilidade, uma competência, uma inteligência. Sim. Um poder de comunicação, de persuasão. Mas a diferença está exatamente nisso. Usar para o bem, usar para o mal. E para o bem, cara, faz muito bem. E a gente tem retorno naturalmente. O sucesso, muitas vezes, e eu acredito muito nisso, é o retorno por fazer o bem e não só por fazer bem feito. As duas coisas juntas, melhor ainda. Não é só o resultado material, é o fato daquilo que você deixa no mundo que você vai passar. Eu estudo numa escola
que é uma escola de filosofia, integração cósmica. E em uma determinada aula, o professor fala que para cada passo que você der no conhecimento mental, você precisa dar 7 no espiritual. Justamente para que você seja sábio em usar o conhecimento que você terá. E o conhecimento, ele é poder. Então, quando você chega numa liderança que vem como pacificadora, eu vou ter um poder tão grande que eu não vou mudar o resultado da minha empresa. Eu vou mudar o caminho do meu filho. E aí o buraco fica um pouco mais embaixo. Tira uma dúvida pra mim. Você falou muito de mentoria. E eu gosto disso. Né? O ano passado eu tive a experiência de fazer um evento em Alphaville, um treinamento de vendas. E a gente deu mentoria pra vendas. Cara, eu adoro vender, mano. Eu vendo há 21 anos eu vendo. Então, nossa, pra mim é um prazer vender. Eu adoro. É uma arte, hein? É uma arte. É uma arte. E eu gosto. É dom. É dom. É um dom trabalhado. Sim. Como diria o Oscar, minha mão não é santa, minha mão é treinada. É treinada, é treinada, é isso. Mas eu entendo que... Mas tinha habilidade ali já. Eu entendo que o meu software de fábrica me ajudou nisso. Exatamente, eu acredito nisso também. Como que funciona a sua mentoria? Porque, vamos lá, hoje você é C-Level, né? Lá no RH da empresa. Sim. Então você é o... Para você que não entendeu o que é um C-Level, ele é o bam. Tá? Só que a mentoria, você pratica fora de lá. Fora. Como é que eu te encontro para ser meu mentor e quem que é o cara que te procura para mentoria? É importante falar sobre isso, Luiz. Eu respeito muito o mundo organizacional, as empresas, o empresário. Hoje eu estou numa empresa nacional de grande porte e eu admiro demais essa família. Admiro por tudo que eles construíram, começaram do zero. Então eu respeito demais a história e respeito demais o meu momento que eu estou ali. Eu trabalho demais. E nem são muitas horas trabalhadas. Não trabalho 12 horas, não é isso. Mas é intenso quando eu estou ali. Eu me entrego de tal forma que o meu mundo é aquele. Perfeito. Saiu dali, saio bastante cansado, natural, mentalmente, mas eu encontro força e rejuvenesço tudo, né? E a energia, reenergizo a partir do momento que eu estou fazendo a mentoria. E é à noite. É à noite. E tem executivos, cara, que preferem fazer à noite. Muitas vezes fala assim, puxa, mas é melhor, o executivo vai preferir fazer no horário de trabalho, porque as empresas permitem isso. Né? Fazer uma mentoria, um coach. Mas aí ele vai dividir a energia dele com outra coisa. Cara, e não tem atenção. Então, assim, eu pego ele à noite totalmente dedicado àquilo. O que eu tenho falado muito é assim, quer fazer um trabalho de liderança, uma formação, quer fazer uma especialização, uma pós de gestão de pessoas? Não. Faz uma mentoria bem feita, né? Principalmente no formato de liderança pacificadora, que vai dar muito mais resultado. Então, ao invés de estudar à noite, né, uma pós-graduação, ou de sábado, muitas vezes deixar a família, pega uma vez por semana. Uma vez a cada 15 dias. A cada 15 dias. Resolve muita coisa. E é importante a cada 15 dias para dar o espaço para ele refletir o conteúdo que foi visto. E começar a praticar aquilo. É de 1h30 a 2 horas, tá? Tem mentoria de grupo e tem a individual. A de grupo, ela é muito boa também, porque eu limito. É no mínimo 5, no máximo 10. E as discussões que ocorrem ali, porque eu trago casos práticos deles. Então um aprende muito com o outro, com as histórias e com as resoluções das histórias. O que vai acontecer é quando eu estiver na minha empresa e tiver um conflito, nossa, lá na mentoria o colega teve um conflito e foi resolvido de tal forma. Exatamente. Você já absorveu aquilo ali. Exatamente. E a individual ela funciona muito bem também porque tem situações que a pessoa não quer trazer no grupo. E se ela está em grupo, ela deixa de trazer, ela deixa de aprender, de construir, de se transformar. E aí eu falo que eu uso muito da psicanálise nesses atendimentos individuais, porque dá para utilizar porque é individual. Estou tratando a vida da pessoa e questões particulares e que muitas vezes entra numa mentoria de vida. Né? Eu sou coach, né? Eu sou life coach e business coach, né? Tenho a formação. Eu apliquei muitos anos o coach, eu tive minha consultoria. Mas quando a gente fala mentoring e coaching são bem distintos. E a minha mentoria, ela trabalha no individual muito a questão profunda. Eu não falo que é uma terapia, porque eu uso recursos da terapia. Mas como eu estou trabalhando muito para transformá-lo profissionalmente na posição de liderança, é inevitável vir algo de vida. E se ele quer trabalhar alguma questão de vida, porque está interferindo nele como profissional, eu trabalho. Então eu tenho ferramentas para isso. Isso é bacana. Isso é diferencial. Porque aí, o que acontece? Quando...
Por que é importante você trabalhar com a mente do líder? Porque você desencadeia o conhecimento, você dissemina, né? Então, por exemplo, se um gerente tem 10 coordenadores e cada coordenador tem 10, você conseguiu ali fazer um trabalho com 10 pessoas que atingiu 100. Sem contar as famílias. Exatamente. Luiz, que legal você trazer esse ponto, porque tem coisas que eu vou esquecer de falar, e são coisas importantes. Eu falo que esse processo, ele é muito transformador. O primeiro contato e o transformado é aquele líder, aquele ser humano que está recebendo o conteúdo. O mundo melhor começa aqui. A transformação é nele. Meu amigo, nas primeiras aulas, é muito interessante, ele fala assim, eu queria que minha esposa estivesse aqui, queria que meu marido estivesse aqui, queria que meu filho estivesse aqui. Aí eu vou te contar o que nós estamos fazendo para atender isso. Aí começa assim, quando chega ao final, a gente faz uma pergunta sempre para eles. Na última aula tem um fechamento, tem um teatro, uma coisa, né, para aplicar na prática, o que eles aprenderam. Aí nós perguntamos individualmente, né, são turmas de 30 a 40 pessoas para a gente aproveitar o tempo, né, em sala de aula. A gente pergunta para cada um como foi para você essa experiência, se você sentiu mudança em você e se a sua família sentiu mudança, colegas, amigos, aqui dentro. E a maior transformação, eles falam que aconteceu em casa. Isso tem uma lógica, porque em casa ele é um ser humano. No trabalho, ele é outro ser humano. Tá. Não é que ele é profissional na empresa. Não, o ser humano, ele é único, mas ele veste máscaras. É uma outra faceta. No trabalho, é outra faceta. Em casa, não. Em casa é ele. Em casa, no trabalho, ele não pode gritar, não pode espernear, não pode discutir, ficar de mal. Ele tem reunião todo dia com as pessoas, o time. Em casa ele pode. E quando começa a transformação, é tão positiva neles, esse comportamento, né, mais sutil, mais respeitoso, as esposas, né, ou os maridos são os primeiros a reconhecer. A ponto de chegar à festa de final de ano da empresa, ou me encontram na rua, algum lugar no supermercado, e a pessoa que passou pelo processo fala, aquele lá que é a pessoa que levou aquele processo, fica conhecido o processo, né? Aí a pessoa, a esposa, o marido vão me agradecer. Cara, é muito comum acontecer isso. Legal. E em festa de final de ano da empresa, vem agradecer, fala, cara, você transformou, o que vocês fizeram com meu marido? O que nós estamos fazendo agora? Não é de agora, tá? Já é a terceira cidade. E a mais recente é agora, onde eu tô, que é Salto de Pirapora, nós abrimos para a comunidade local, voluntariamente. Quando eu falo nós, tem eu e tem o Tadeu, que é um grande parceiro meu. Calma aí, vamos lá. Quando você fala voluntariamente, quer dizer que você está dando aula de graça. É um trabalho voluntário aos domingos. Todo último domingo do mês, eu conversei com a prefeitura. Já fizemos isso em Piracicaba, na época eu trabalhei numa empresa em Piracicaba, e eu acho que dura até hoje. Todo último domingo do mês, falei com a prefeitura de Salto de Pirapora, eles liberaram o auditório da prefeitura, que fica bem no centro da cidade, para ter acesso a todo mundo. E nós convidamos a comunidade local da cidade, parentes de funcionários da empresa, tudo, para ir lá para ouvir esse conteúdo. Passado de uma forma diferente, porque daí nós estamos tratando seres humanos não líderes, vamos falar assim, porque ele é muito profundo e transformador. E, cara, tem sido maravilhoso. Aí você já está fazendo um trabalho social. Sim. Não sempre. É um treinamento de liderança. Não, sempre. Sabe o que é isso? É o desejo de pegar um conteúdo maravilhoso que eu tive acesso, que a base, eu esqueci de falar, é o conceito de individuação de Jung, Carl Jung. Perfeito. A base é essa. Você é junguiano. Sou, total. Tá. E levar para as pessoas, só que de uma forma fácil. De uma forma muito fácil de se aprender. Você conversa com todos os níveis da sociedade. E o bacana é ver esse público aumentando, porque daí chama o parente, chama outro. É de domingo das 9 às 11h30, são 2h30. Tem um café comunitário, onde nós pedimos para as pessoas, todo mundo leva o café, Cada um leva um sobra, pratinho. mas sobra, porque levam muita coisa. E aí todo mundo leva para casa, aproveita. Mas tem sido maravilhosa essa jornada. E isso eu falo que é um grito para a sociedade. Por isso que liderança pacificadora, sinceramente, cara, não é o mais importante. É onde eu consigo, através de líderes, transformar os liderados, transformar a casa desses liderados, a casa desses líderes, a comunidade de alguma forma, porque eu tenho um horário de trabalho que eu posso fazer isso, por isso que eu sou muito grato às empresas que deixaram fazer isso. Estou transformando aquele ambiente, mas transformando ao redor deles. E agora levando para a cidade. Você tem um instituto? Que legal essa pergunta.
Ainda não. Mas vai ter. Se você... Não, você tem na prática, você só não tem no CNPJ. Não. Eu estou indo pelo caminho mais fácil, que é aproveitar a estrutura da prefeitura, tem o local, faz um jogo de troca. É um jogo de troca, um ajudando o outro. Sim, mas o Instituto, cara, ele é um sonho muito grande. Mas eu vou realizar, eu não tenho dúvida. Quando eu falo grande, o meu sonho de instituto, e vai ser um instituto, e eu tenho amigos que têm esse sonho junto comigo. Quero inclusive mandar um abraço pro Eliezer, que é meu irmão, que a gente tem esse sonho há muitos anos, há 20 anos a gente sonha junto. Ele trabalha para um lado, eu trabalho para o outro. Nós vamos ter o nosso instituto para cuidar de criança. Tá. Como muitos institutos têm, mas muito instituto tem às vezes como fachada, tem às vezes para desviar dinheiro. Perfeito. Isso é importante falar. Eu tenho isso no meu coração, eu tenho isso como missão de vida. Eu comecei a minha missão há 10 anos atrás com liderança pacificadora. Tá? Eu comecei há 30 anos atrás, mas eu falo 10 oficialmente. Quando eu coloquei para mim que ia ser uma missão, que eu ia trabalhar nas empresas, e o mais importante não era o resultado, porque ele vem. Uhum. E nunca o resultado é mais importante. Essa é uma mensagem legal também, tá? Resultado eu sempre olhei como consequência, e é consequência. Eu sempre falo que é consequência de gente feliz. E o nosso papel enquanto líder é deixar essa gente feliz, é dar senso de utilidade para as pessoas. A motivação, isso foi na minha primeira especialização, foi meu trabalho de conclusão de curso, foi trabalhar motivação versus produtividade. Isso foi há 25 anos atrás. Eu já trabalhava isso, já escrevi sobre isso. Aproveitei inclusive conteúdo para o livro. Sim. Onde eu descobri que a essência da motivação de qualquer ser humano, e a forma mais barata de se motivar um ser humano, é você prover utilidade para ele, que eu chamo de senso de utilidade. Ele sair da casa dele de manhã para ir trabalhar, ou qualquer horário que for para ir trabalhar, ele precisa ter um motivo para ele ter aquela ação, para motivação. Ele precisa saber o resultado que ele está dando. E eu sempre me preocupei com isso. Com cada integrante aqui, e chão de fábrica funciona muito bem isso. Ele precisa saber que aquela máquina que está rodando, quanto que ela produziu ontem. Tá. E eu trazia relatórios para eles. Isso começou assim a história. E eu vi aquela motivação, porque eu falo, é barato, você só dá senso de utilidades para ele. Eu tinha relatos, Luiz, isso muito mais chão de fábrica funciona muito bem, de pessoas que falavam para a família, pô, eu quero ir trabalhar porque eu quero ver o resultado que eu dei ontem. A coisa é tão forte. E aí ele começa a se motivar. Vira uma droga. Vira uma dopamina o negócio. Dopamina é viciante. É viciante, porque eu quero sempre vencer ontem. Cara, e é legal, porque eu dividi em times e fazia um campeonato. Essa história é legal também. Mas eu chegava, 7h30 da manhã era o meu horário para chegar, quando eu era coordenador de produção e depois gerente de produção. Eu chegava, os caras estavam na sala, porque a sala ficava no chão da operação com uma porta de vidro, janela de vidro. E só eu tinha a chave. Eles chegavam antes. E eu pegava eles olhando na janela, porque a impressora que saía o resultado do dia anterior, tava lá. Ela saía automática. Eles queriam um spoiler. E eles tentavam olhar o resultado que eles tinham dado. A hora que eu abria a sala, eles iam correndo na impressora para pegar o resultado. Cara, eu comecei a ver isso, eu tinha 25 anos de idade. Eu falei, pô, descobri, é isso. O ouro tá aqui. E eu cuidava deles. Você falou a palavra cuidar logo no início da nossa conversa. É isso. É cuidar dessa motivação, cuidar deles se sentirem úteis de alguma forma. O ser humano precisa se sentir útil, cara. A inutilidade leva à morte em vida. Isso é outro corte importante. A inutilidade leva à morte em vida. A gente precisa se utilizar de algo. E eu encontrei utilidade a partir do momento que eu comecei a ver que as pessoas estavam se transformando e através dela a comunidade, o entorno estava se transformando. E eu quero levar isso para muito mais gente. É porque vira um efeito dominó. Né? Um passa o outro, e quanto mais resultado a família enxerga nele, maior vai ser a vontade da família de entender e saber aonde está aquela fonte. Exatamente. Mas que água é essa que você está bebendo que está te fazendo tanta diferença? Exatamente. Cara, isso é muito louco. O dia que tiver a oficina de domingo, me avisa para eu ir. Eu tenho que se inscrever, pôr o nome? Não tem que pôr nome. Por enquanto não. Tem 80 lugares nesse auditório da prefeitura. Nós começamos o mês passado, é muito recente em Salto de Pirapora. O segundo vai acontecer domingo agora, dia 26 de abril, né? É isso, dia 26 de abril, domingo agora. E muita gente já está procurando. Não precisa se inscrever por enquanto, mas quando a gente perceber que já vai começar a lotar, talvez a gente precise de um outro lugar. Aconteceu isso em Piracicaba. Cara, se isso vira um instituto, você tem uma vertente, que é a vertente
onde eu vou trabalhar o psicossocial ali, eu vou trabalhar a mente, eu vou trabalhar a... Desde criança. Perfeito. Só que aí você pode levar isso para uma vertente empreendedora, para você levar o conhecimento do empreendedorismo com essa raiz para o cara que tem um comércio dele. Porque o cara que tem um comércio dele, ele lidera aquela galera. Ele não é um líder numa corporação, mas ele é um líder no lugar dele. Para qualquer empresário. Eu tenho falado isso bastante. Eu comecei há 5 meses a falar sobre isso. É muito recente. Então, assim, é muito bacana estar aqui, esse espaço que você está dando, Luiz. Eu gostaria de ter mais espaços como esse para falar sobre isso. Tem aparecido, né, convites para palestras. Para administrar isso, que foi uma pergunta que você me fez, é trabalhoso, porque eu tenho que negociar minhas saídas da empresa também para poder fazer uma palestra no horário comercial. Uhum. E por isso que eu falo da gratidão que eu tenho, que eles estão entendendo esse meu movimento. Perfeito. Mas eu preciso ter muito respeito também e eu tenho negado alguns convites. Porque me coloco no lugar deles, né? Eu sou pago por eles, né? E eles me deram a oportunidade desse trabalho de poder fazer isso lá também, né? Que me dá espaço para fazer para a comunidade local. Eles fazem também. parte do seu bastidor, eles estão te dando a condição de Sim, proliferar isso. sim. E isso não é qualquer lugar que se encontra. Não é. É uma questão cultural, é da cultura deles isso. É né? da cultura deles. Cultura do dono, né? Eles têm um instituto maravilhoso em Salto de Pirapora, que é o maior instituto da América Latina para criação e treinamento de cães-guia. E eles doaram mais de 200 cães para deficiente visual. E também agora para transtorno de espectro autista. Então eles doam para crianças com TEA. E é um trabalho maravilhoso. Cara, então, eu nunca tinha ouvido falar disso, cara. Cara, é um negócio. Se você quiser conhecer também, dá para visitar lá. Com certeza eu quero. Inclusive, eu peço para você, quando puder, conhecer um pouco o Pequeno Mundo. Nós tivemos um episódio aqui que a gente gravou, foi o nosso 2º episódio. A gente gravou com o seu Edemir. O seu Edemir, ele foi o responsável de transformar a Bovespa em B3. Ele foi presidente da Bolsa de Valores por 22 anos. Caramba. O Instituto Pequeno Mundo tá aqui. Quando você for embora... Aqui, quando você for embora, vai ter uma placa assim: pista de atletismo da Seleção Brasileira Olímpica e Pequeno Mundo. Eu vi. É ali. Eu vi, parece um condomínio a entrada. Exato. Cara, me chamou a atenção isso. Eu falei, que é isso? Ali, o que acontece? Tem uma escola, é um complexo onde tem o atletismo da Seleção Brasileira, uma escola e o Pequeno Mundo. O Pequeno Mundo, só para sintetizar, para você entender, é um Senai para criança carente. Nossa, cara. Eles têm aula. E assim... Quem mantém? A família. A dona Deise é a presidente, esposa do seu Edemir. Ela é quem encabeça. Ela vive aquilo. Aquilo é ela. Ela introspectou. Você chega lá, tem aula de TI. Não é informática não, é TI. Tecnologia da Informação. Tem aula de beleza e estética. Tem aula de gastronomia. E tem aula de edificação e reforma. Quando eu falo beleza e estética... Ô Neto, você chega numa sala assim, com 36 espelhos, 36 cabeças, manequins, 36... É um laboratório. É um laboratório. Você chega na cozinha, é animal. Parece cozinha do MasterChef. Aquelas coifas brilhantes, maravilhosas. Caramba, muito investimento. Cada aluno custa por volta de R$ 1.700. Eles não dão curso, eles dão curso... transporte, alimento, atenção para crianças vulneráveis, em estado de vulnerabilidade. E eles têm uma aula que você vai amar, que chama Trilha da Vida. Toda segunda-feira, eles não têm aula técnica. Eles não vão lá aprender a cortar cabelo, fazer receita. Eles vão pro Trilha da Vida, onde vai trabalhar o psicossocial. Nossa, onde vai trabalhar a psicologia. Imagina, são psicólogos daqui a pouco. Não, você não tem noção. Eu quero conhecer. Você tem que conhecer. O auditório deles é fantástico. O auditório deles é papo de cinema. Assim, as cadeiras... Eu vou te apresentar eles, inclusive, se um dia você tiver disponibilidade, até com o Eliezer, né? Eliezer. Marca um dia pra gente bater um papo só sobre o Instituto. Vamos. Nesse dia eu levo vocês lá para conhecer. Tá ótimo. E eles fazem um trabalho fantástico. Como é que o aluno entra no Pequeno Mundo? Renda familiar até X. Entrevista com psicólogo e aluno. Com psicólogo e família. Super importante. Van buscando na porta alimento. No dia da entrevista tem um rapaz que é o Renan. Eu quero mandar um abraço pro Renan, que eu sou fã dele.
ele virou ultramaratonista. Ele contando, o seu Edemir sentado aqui, a dona Deise sentada aqui, ficava todo mundo assim, babando, chorando, o Wesley chorando atrás do computador lá. O Henrique, que é o administrador, chorando. Por quê? Porque ele entrou uma criança que ele veio de casa transitória, ele chegou a ser adotado, não teve adaptação, voltou para casa transitória. Senhora. Isso com 16 anos. Hoje ele tá com 22. Hoje você conversa com ele, ele é ultramaratonista. Cara, ele corre, eu fico com vergonha. Porque eu vou dar uma volta no lago, eu demoro 8 minutos pra fazer 1 quilômetro, ele demora 5. Só que eu faço 5 quilômetros, ele faz 60. É muito louco. E o papo dele é o seguinte, cara, eu quero fazer a minha faculdade, eu tô terminando a minha faculdade, eu quero chegar nos 30 anos. Eu falei, Renan, como vai ser o Renan de 30 anos? Vai ser um pai de família, assim, assado, um mindset que você não acredita. Foi preparado. Você não acredita. A dona Deise chorava, mas porque como o Renan, quando eu posto cortes lá, você pode olhar nos cortes, os cortes que aparece o Renan são sucesso, porque assim como ele, outros tiveram a vida mudada por alguém que teve a ideia de montar um instituto, uma ideia assim de papo de doido, de montar um instituto para fazer a diferença na vida de alguém. Resultado, estão fazendo. É isso, Luiz. Luiz, a gente precisa ver mais isso. É por isso que eu quero conhecer. Eu não posso me esquecer de uma pessoa também chamada Gelma. É uma grande amiga que ela só está esperando eu chamar. Ela é desse jeito. Para trabalhar nesse instituto comigo, né? Nós quase que abrimos um abrigo. Quando eu trabalhava em Nova Odessa, há 2 anos atrás, nós fomos conversar com a prefeitura lá também para abrir um abrigo lá, que ela mora em Nova Odessa. Mas depois eu acabei mudando, vim para Sorocaba, não perdi contato com ela, a gente fala toda semana, que é eu, ela e o Eliezer. Nós vamos ter esse instituto, eu não tenho dúvida. Ela é uma pessoa muito experiente, ela trabalhava na Fundação Casa, trabalhou muitos anos na Fundação Casa, então ela detém toda essa experiência, é uma assistente social formada, tem mestrado nisso. Então a gente precisa dessa pessoa com conhecimento. Então assim, os caminhos já estão traçados e eu não tenho dúvida. Eu costumo dizer, Luiz, que quando é algo para o bem, a gente não precisa se preocupar. Que vai acontecer. Vem. E assim, eu já tive mais ansioso para isso, mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus e eu já sei disso. Eu tenho certeza que vai acontecer, como o Eliezer tem certeza também. E o momento, quem vai falar é ele, vai fazer os movimentos. Esse movimento, né, da comunidade em Salto, eu fui levado para Salto de Pirapora. Na verdade, quando eu falo eu fui levado, aconteceu de uma forma muito repentina, em paralelo com uma doença diagnosticada na minha esposa, né, uma doença autoimune, que não tem cura, mas tem tratamento, graças a Deus ela está muito bem, quero mandar um beijo para a Ana Lu. E foi um momento muito turbulento da nossa vida. Mas eu tinha certeza que eu tinha que ir para Salto de Pirapora, e eu tinha certeza que não era só pelo trabalho, era para essa missão. E aí eu tenho conseguido realizar. Por isso que eu falo da gratidão e a importância que você falou de empresários que têm esse olhar. Vem muito mais por aí, meu amigo. Vem muito mais. Quero estar aqui daqui a um tempo falando sobre o Instituto. Eu já vou deixar o convite, Eliezer, para vocês voltarem aqui e a gente papo só do Instituto. Pra gente poder... Porque assim, eu tenho para mim que as pessoas boas são maioria. Só que elas são menos organizadas. E aí dá a impressão que não tem. Dá a impressão que elas não existem, né? E aí a gente tem que procurar, fazer um esforço grande para procurar essas pessoas. Só que elas estão por perto. E elas precisam o quê? Ter espaço, ter luz, ter uma câmera, ter um microfone, né? Então isso é algo que perpetua. Não é algo que eu vou viver, é algo que eu vou começar para que outro viva. Isso vai além da nossa capacidade de compreensão, do nosso nível de consciência. Mas é algo que não é para qualquer um. Não, Luiz. É muito bacana essa tua visão otimista, né? De que tem muita gente boa, e tem realmente. Mas eu falo que o ser humano, eu tenho uma fala, eu falo isso na minha palestra, o ser humano ele começa 100% puro, né? Existem algumas tendências arcaicas que a gente fala, isso na minha linha de estudo de psicanálise, que vem carregado já no inconsciente, mas... Quando você fala do inconsciente coletivo. E no inconsciente individual. Eu estava só esperando desligar a câmera para te perguntar sobre. Sim, e no consciente individual a gente traz uma carga.
Puxa, seria mais um podcast para falar sobre isso, porque é muito interessante. Mas é uma linha da psicanálise, tá? Que falam de 4 grandes tendências arcaicas que vêm, para quem acredita em vidas, né, sucessivas. A gente fala de uma tendência arcaica que carrega de outras vidas. Para quem não acredita, podemos colocar na genética. Perfeito. Eu acredito no primeiro. Quais são as 4 grandes tendências arcaicas? É importante falar isso porque isso tem a ver com a formação do ser humano, né? E depois tudo o desenrolar que vem na vida adulta. A primeira tendência, a poligamia. Todos nós temos essa tendência e ela vem carregada. Percentuais maiores ou menores. Pode ter um percentual de 5%, mas tem. Um pouco mais controlado, outro menos. Isso. A outra tendência, o incesto. E tem explicação para tudo isso. É o que eu falei, uma conversa longa, eu vou deixar aí spoiler para isso e um gostinho para a próxima. O incesto. A outra tendência, a homossexualidade. É interessante falar sobre isso, né? Alguns podem me falar, poxa, de onde ele está tirando isso? Mas são tendências arcaicas, por isso que isso vem explicar muita coisa e as dúvidas que as pessoas têm, mas nasce homossexual, se transforma ou não, nós todos temos a tendência. Uns mais, outros menos. E a outra tendência, a agressividade. Tem explicação para tudo isso. Para cada uma dessas tendências, explicação lógica, exata sobre isso. É muito bacana esse estudo, tá? E por que eu falei isso? Por que eu trouxe? O ser humano, ele nasce com essas tendências, mas ele não sabe e nasce puro de coração. Tem a formação do ego, da personalidade. Por isso a importância desses 7 primeiros anos, educação dos pais, limites, tudo. Aí eu falo que o ser humano vai se tornando malzinho. A gente vai ficando malzinho e vai ficando competitivo, vai se comparando com o outro e querendo ter mais, vai prejudicando o outro. Ficando mais egoísta. Talvez eu falar isso para você, você fala, Neto, mas eu não tenho nada disso. Tem. Não, pode ser que não. Mas você tem controlado. Mas posso te falar exatamente, você vem trabalhando, a gente conversou, mas eu me arrisco a dizer que a maioria das pessoas se transformam nesse ser humano malzinho. E no mundo corporativo ainda fica um pouco mais pesado isso. Tá. Né? A própria necessidade, né, da concorrência, da competição, da cobrança por resultado. E nós não podemos deixar de olhar para isso. Mas não quero entrar no mundo corporativo, não, na sociedade. Por isso que a gente vê como está a sociedade. Me preocupa muito. Quando a gente começa a ver, e eu fico muito feliz de ver vários psicanalistas tendo voz, e psicanalista, tá? Nas redes sociais, isso é maravilhoso. Claro que é. Psicólogos, psiquiatras, nós precisamos falar sobre isso, precisamos praticar mais. As pessoas precisam entender que terapia não é para louco. O ser humano adulto, ele precisa de terapia. Todo mundo precisa, Neto. Uns mais, outros menos. Mas eu falo assim, não espera precisar. Vai se conhecer. Não espera dor, né? Não, vai se conhecer. É maravilhoso. A vida muda em todos os sentidos. Nós falamos de elevação do nível de consciência. O campo consciente é desse tamanho. O inconsciente está carregado desse tamanho. 90% da nossa potencialidade está no campo inconsciente. Elevar o nível de consciência é trazer o campo inconsciente para o campo consciente. É trazer e elaborar isso e trazer para a razão. Para tudo há uma explicação. Está tudo certo nessa vida. Eu sempre falo isso. Eu não quero entrar numa linha de espiritualidade, mas só trazer, quando eu falo está tudo certo na vida, eu gosto de explicar isso. A partir do momento que a gente entende, e eu vou citar que existe um ser maior, um ser supremo ou um universo. Perfeito. Vamos falar do universo. E a gente acredita que ele é perfeito, e a gente acredita que só há bondade nesse ser. Por que a gente vai reclamar de algo que acontece para a gente? Se a gente acredita que há uma bondade infinita nesse ser, como a gente vai desconfiar disso então? Então, ou eu acredito ou não acredito. Eu prefiro acreditar que esse ser é maravilhoso, é supremo, e está tudo certo. Tudo que acontece na nossa vida está certo. É para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Essa mensagem eu sempre deixo. O meu dia a dia, com os meus funcionários, eu falo isso. Com alguém que vem conversar comigo, falar de uma dor, de um sofrimento, né? Eu sempre separo dor e sofrimento, que há uma diferença. A dor, ela é obrigatória, porque se você bater a cabeça, cortar o braço, tudo, você vai sentir dor. Mas o sofrimento é optativo. Eu sempre falo isso. É importante a gente saber essa diferença. E você escolhe sofrer.
Você escolhe, Neto, mas como que eu escolho sofrer? Porque você pode escolher não sofrer. Você tem opção. O sofrimento ele é optativo, a dor é obrigatória. Porque no sofrimento eu vou lamentar, eu vou murmurar, eu vou reclamar. E eu vou estar revivendo aquela dor. Exatamente. Não vai sarar nunca. Não, e a dor ela é obrigatória, você vai ter. Sim. A dor vai passar depois que você tratar. Mas quando eu falo sofrimento, ele é psíquico e é uma escolha sempre. Eu vou falar diferente. E eu faço essa pergunta sempre, se eu estou num público, numa palestra, os meus funcionários, eu falo assim, quem aqui está buscando a felicidade? Isso é bacana, hein? Quem aqui está buscando a felicidade? Eu fiz uma palestra recentemente, as pessoas levantaram a mão, a maioria. Eu falei, legal, eu sabia que vocês iam responder isso. Eu falei, olha embaixo da sua cadeira se você encontra a felicidade. É uma forma figurativa de falar que não vai encontrar. E olha como eu gosto de trazer sempre a lógica, né, o pensamento lógico. Por que a gente não tem que buscar a felicidade? Porque nós não sabemos exatamente o que é a felicidade. E ela é diferente para um e para outro. O que faz um feliz não faz outro feliz. É muito mais fácil, olha que bacana essa sacada, a gente escolher parar de sofrer, porque sofrimento eu conheço, eu sei porque eu estou sofrendo. Algumas pessoas não sabem, mas aí eu vou entrar numa outra seara que é um sofrimento que está no campo inconsciente. Por isso que eu tenho que trazer ele para o campo consciente para trabalhar. Mas a maioria das pessoas, e o set terapêutico eu falo isso, ou para quem eu converso, eu falo assim, a pessoa vem sofrendo, eu falo, identifica esse sofrimento. Identificou? Ele é conhecido? Dá para trabalhar. Porque quando você identifica o Wesley TV, Fio, quando você identifica, você traz do inconsciente pro consciente, é como se você colocasse luz sobre ele. Isso. E agora eu vou trabalhar em cima dele. Trabalhar sombras, exatamente isso. Isso é, cara, assim, a gente vai ter que fazer outro podcast. Você é um cara terapizado, você traz pontos assim, que são muito bacanas. Mas foram as ferramentas que me tiraram da onde eu entrei. Deu luz, né? Exato. Mostrou. Então, assim, como funcionou pra mim, a chance de funcionar pro outro é muito grande. Sim, e se eu guardar só pra mim, eu vou estar sendo muito FDP. Que legal, cara. É isso. Esse grito pro mundo é mostrar, existe um conteúdo que as pessoas precisam saber, precisam conhecer. Não adianta falar só vai fazer terapia. Por isso que essas conversas, eu procuro me aprofundar e trazer muita lógica, porque essa é uma lógica. Quando eu falo para as pessoas, eu falo, pô, é verdade. Por que eu estou sofrendo? Se eu identifiquei, só eu posso mudar o meu padrão de pensamento sobre aquilo. E, cara, tem tanta coisa fácil de mudar. As minhas terapias eram muito rápidas. Né? Tem um outro campo que eu trabalho, quando eu faço terapia, eu acesso o inconsciente. Né? Não são todas as linhas. A minha formação foi de acesso ao inconsciente, depois eu fiz uma especialização de acesso ao inconsciente. Tá. Justamente, quando eu estou atendendo... Qual é a ferramenta que usa para acesso ao inconsciente? Cara, é a técnica projetiva. É você... eu nunca fui em teta e em delta. Eu nunca aprofundo a pessoa até ela ficar inconsciente. Não precisa. Não precisa. Ela sempre ficou em alfa. Mas ela vai ter que estar com o canal aberto. Em alfa já resolve. Resolve. O alfa, ele tá totalmente consciente, ele fecha o olho, relaxa. Vai estar com a frequência cerebral baixa. Exatamente. Que legal. O que nós estamos fazendo é em beta. Então, enquanto eu estou fazendo terapia em beta e não vem o conteúdo, e a pessoa está sofrendo e não melhora, quinta, sexta sessão, eu falo, caramba, não está vindo conteúdo. E a pessoa fala, eu estou sofrendo, não sei porque, eu estou angustiado, eu estou com alguma coisa. Na hora, eu falo, está no inconsciente, eu preciso buscar isso. Depois de um tempo, eu conhecendo a história da pessoa, porque há algum risco de você sair fazendo o acesso direto ao inconsciente, porque a gente não sabe o que pode vir. Sim. E já vieram coisas bem pesadas. Que e aí, se você não tivesse se você não estiver preparado para cuidar, vai ser dois caras que se virou ali. Exatamente. Tá. Exatamente. Por isso que cuidado, gente. Não é qualquer um fazer isso. E aí vem o conteúdo. Cara, aí é muito rápido. Porque a pessoa falou, puxa, era isso. E aí ela vai trabalhar. Eu tenho exemplos muito bacanas disso. Cara, assim, isso é uma coisa que me fascina. Me fascina mesmo. Essa linha. E a escola onde eu aprendi, delta, beta, essas coisas, isso facilita muito, por quê? Porque quando você tem um conhecimento sobre o alfa, o seu conhecimento ele acelera. Né? Tem métodos de aprendizado em alfa, etc. Sem dúvida. Mas você abre o campo, né? Você abre o campo. É como se você abre um armário cheio para você encher de coisa que você quer. E aí você vai escolhendo as caixinhas que você quer preencher ou não, etc. Mas a gente vai deixar isso para outra hora. Antes de te agradecer, Neto, eu queria te fazer uma pergunta. Quem que é a pessoa mais importante da sua vida? Veio minha mãe na cabeça. Se você me fizesse essa pergunta, Neto, alguma coisa hoje te faz sofrer?
é a distância da minha mãe. Ela mora onde? Ela não mora longe. Eu morava em Vinhedo, ela em Rio Claro, né? Desde sempre Rio Claro. Em 1h20 eu tava em casa. Eu mudei para Sorocaba, ficou mais distante. Mas eu fui um cara que nunca tive parada, né? Desde os 17 anos saí de casa, fui fazer faculdade fora. E sempre fora, depois voltei para casa por causa da música, mas depois comecei a trabalhar, já comecei a viajar. Eu não falo da música, eu não acredito nisso. Mas deixa para outro. A música é muito legal, estamos lançando um novo CD agora. É tanta história, né? Mas é algo que me faz sofrer, cara. E fico muito à vontade para falar isso, né? E assumir esse sofrimento. Por mais que eu fiz muita terapia, eu conheço como eu funciono com isso, mas quando o amor é grande e profundo, por isso que veio ela na cabeça, é trabalhoso, cara, não sofrer essa distância. Tá. E sabendo que ela está com 81 anos de idade e eu não tenho muito mais tempo. Se for contar, eu comecei a fazer esse cálculo de cabeça, tá? Quantas vezes ainda eu vou para Rio Claro, que eu vou a cada 15 dias, às vezes uma vez por mês para encontrar com ela. Quantas horas eu tenho com ela ainda nessa vida? É pouco, cara. Não bate 50 horas. Não bate 50 horas. Para pensar isso. Então, eu já fiz essa conta já. Cara, traz sofrimento para mim. Então, eu procuro, é o que eu trabalho hoje na minha mente, para não sofrer. Qualquer outra situação é muito mais rápido trabalhar. Um sofrimento, algo pontual que venha com minha filha, alguma coisa. Então, ela vem muito à minha cabeça. E a minha filha foi, como a morte do meu pai foi o maior sofrimento da minha vida, a maior alegria da minha vida foi eu receber a minha filha nas minhas mãos. Como que ela chama? Bela, a coisa mais linda, tá com 2 anos e 7 meses. Eu recebi a cabecinha dela, veio na mão e eu tirei. Aquele momento, cara, eu senti uma emoção que eu nunca tinha sentido na minha vida. E o amor que eu sinto hoje por ela é transcendental. É uma coisa assim que inexplicável. Eu sei, amor, ser pai também, é um amor mais comum como esse se de o seu se coração sentir. batesse no corpo do outro. É muito louco, Cara, né? É difícil explicar. Cara, Não dá pra explicar pra quem não é pai. Não dá. eu fui ser pai com 52 anos, cara. E hoje eu falo, puta, eu ia passar por essa vida sem sentir essa emoção, a vida não ia ser a mesma. Você acha que essa é a maior experiência que o homem pode ter? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. E eu não valorizava isso porque eu não tinha passado por isso. Então eu falo hoje para os homens, né, mães também, para quem tem dúvida ainda, porque está cada vez menos as pessoas que querem ter filho e tem pet. Né? Isso é bom para o meu mercado. Né? Tá vendendo ração. Para o negócio. Mas assim, não há emoção maior no mundo, não há amor maior no mundo e não há responsabilidade maior no mundo. E a gente cresce muito com isso. É trabalhoso ter filho, né? Hoje eu vejo isso. Né? A gente sabe, mas compensa, tudo compensa. O amor, né, que a gente tem. É desproporcional. O trabalho que dá perto da recompensa é desproporcional. Cara. A recompensa é enorme. Então são os dois amores fortes e a pessoa que vem à cabeça. Eu não posso deixar minha esposa de lado, né? E meus irmãos, minha família. Eu tenho muito amor no coração, Luiz. E eu procuro dar esse amor, e veio muito do meu pai mesmo, tem muito dele, que ela é a lembrança de toda noite vir dar um beijo. Cara, isso é muito marcante. É uma demonstração de amor que eu não é só para minha família. Eu gosto de falar. É sua natureza. Cara, eu cresci com isso. É sua natureza. Né? Praticando isso através do meu pai. Você sabe que você é um privilegiado, cara. Assim, eu conheço poucas pessoas que têm esse privilégio e eu sei e identifico porque eu tenho, né? Somos privilegiados. E eu sei o quanto o mundo seria melhor se muito mais pessoas tivessem. Mas aqueles que não tiveram, que tenham a sagacidade ou a capacidade ou a coragem de fazer com que o filho tenha. É muito sábio isso que você está falando. É porque é aquele negócio, dá para fazer uma nova história. Não é porque eu não tive amor nos meus pais, por isso que eu sou assim. Né? Eu ouço isso de líderes. Né? Eu não consigo ser assim, eu não consigo. Consegue, cara, se transforma. Mas ele fala eu não consigo a partir do momento que ele não trabalhou ainda uma transformação mais profunda. Eu não vou falar de liderança, vou falar de terapia. Algo profundo. Ele não trouxe lá de dentro para a luz. Exatamente. É de dentro para fora. Por isso que nada se transforma de fora para dentro. Cara, eu queria te fazer uma última pergunta pra gente poder encerrar. E eu queria, antes de fazer essa pergunta, te agradecer, porque você vai responder e a gente vai encerrar. Eu espero que a gente possa se ver mais vezes, que eu possa aprender com você mais vezes, porque o que você faz
dentro do ambiente corporativo é levar aquilo que te foi ensinado. E que privilégio seu que te foi ensinado. Acho que essa é a palavra correta, é privilégio, né? Por mais que o seu pai tenha partido com você novo, e a gente sabe que ele está num lugar melhor, porque eu compartilho da sua convicção, foi um privilégio você tê-lo por 24 anos. Porque pessoas passaram 100, 80, 90, 100 anos e não tiveram um deste privilégio, né? Bacana. Se você olhasse pro netinho, o netinho de 1954. 70 e poucos. Você nasceu em que ano? 71. 71? 80. O netinho de 80. Se você olhasse para aquele garoto dos olhinhos claros, a primeira pergunta é o que você diria para ele? Perguntar para ele se ele fazia ideia do que viria pela frente. Pra gente encerrar, o que ele responderia? De jeito nenhum. Não. Animal demais, cara. Não. Cara, eu quero te agradecer. Você é fera demais, Eu adorei. quero Né? te Fabiano, agradecer. obrigado. Uma conversa maravilhosa, rica, que você leve esse conhecimento para aqueles que não vão assistir esse podcast, mas está lá numa cidade que vai tomar um café da manhã, que acha que vai se juntar com um monte de gente que está com o parafuso solto, mas aí, um apertando, um ajustando, a gente vai ajudar muita gente. Parabéns pelo propósito, que Deus perdure isso. Cara, obrigado. Eu que agradeço. Você me emocionou muito hoje. Eu sabia que algo diferente ia acontecer aqui e eu costumo chamar isso de encontros de vida. O contato que me veio, né, pelo Fabiano, né, para chegar até você, já me trazia alguma coisa diferente, porque o que vem pelo Fabiano, a gente conhece ele, não poderia ser algo diferente do que foi. Eu sou muito grato, obrigado por esse espaço para poder falar para mais e mais pessoas sobre o que nós falamos aqui. Pode ter certeza que eu aprendi muito com você e vou levar... O que eu vou levar, o principal daqui, foi você ter me mostrado de que a liderança pacificadora começou dos meus ancestrais, não começou comigo. Que bom. Fico feliz. Muito obrigado pelas suas palavras, por você poder externar isso e verbalizar, porque isso fortalece o meu trabalho, o trabalho do Wes, o trabalho da Dani. Parabéns para vocês. Porque o que a gente está aqui é justamente para a gente aprender e ensinar. Porque é para isso que o Raiz e Resultado foi feito. Parabéns pelo trabalho. Você que ficou até aqui conosco, muito obrigado. Dá um curtir, se inscreve, dá uma força pra gente, compartilha esse vídeo com quem precisa aprender, crescer e prosperar. Até mais.